Agora nós vamos falar de um assunto muito repercutido nos últimos dias. A pílula que supostamente curaria o câncer. É a substância fosfoetanolamina, sintetizada pelo professor Gilberto Cheirici, do Instituto de Química da USP em São Carlos. Ela teria apresentado resultados positivos no tratamento de tumores em animais. Outros profissionais participaram desse estudo, entre eles um professor daqui de Bauru. Ele está em nosso estúdio, é o biólogo e pesquisador da Unesp, Marcos Vinícius de Almeida. Marcos, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Marcos, como que você se envolveu com a pesquisa dessa substância? Tudo começou em 2001, quando um professor daqui da Unesp de Bauru, o professor Mário Galiani, me apresentou o professor Gilberto Cheirici. E ele apresentou no intuito de que o Cheirici fornecesse uma substância que possivelmente fosse tratada para controle de epilepsias, isso em animais. Então começou com a iniciação científica. Isso durou até 2005, quando em 2005 eu fui fazer o meu mestrado no programa de bioengenharia, e aí sim passei a ser orientado direto do professor Gilberto Cheirici, lá em São Carlos. Marcos, a gente sabe que as pesquisas do professor Gilberto, elas foram aplicadas somente em animais, e você hoje faz parte desse grupo, né, que está pesquisando, estudando a substância. O que já se tem comprovado em relação ao tratamento de tumores em animais? Em animais, ela já fez toda a parte pré-clínica para culturas celulares de tumores de seres humanos, em culturas celulares in vitro. Já foi feito toda a parte dos estudos em roedores, com melanomas e outros tipos de tumor. Então, para esses casos que foram estudados nos estudos pré-clínicos, ela já tem uma boa evidenciação de cura ou de uma grande redução, mesmo quando comparado a alguns produtos quimioterápicos. Regride o tumor ou até elimina o câncer? Sim, em alguns casos chega a eliminar totalmente, em animais chega a eliminar totalmente. Certo. E uma crítica que se faz recorrente à suposta ação dessa substância como uma substância que curaria o câncer é que não existiria um medicamento capaz de curar qualquer tipo de câncer. Queria saber qual a sua opinião sobre essa afirmação e para quais tipos de câncer já foram atestados resultados positivos dessa substância em animais? Enfim, para animais, como eu disse, para melanoma já foi testado, para outros tipos de tumor que eu não vou ter a listagem total, ela já foi avaliada, porém a afirmação é verdadeira no sentido de se dizer no momento presente. Até hoje não existe uma única substância capaz de curar uma grande variedade de câncer, porque o câncer não é uma única patologia, ele compreende várias patologias. Agora, fazer essa afirmação a plano futuro, que nunca haverá uma substância, é uma afirmação infundada. Afinal de contas, o futuro, nós não conhecemos o futuro. Então é uma afirmação sem procedência científica, sem arguição científica verdadeira. O que será feito daqui 100, 200, 300, 500 anos? Será que isso é possível? Não podemos dizer que sim, nem podemos dizer que não. O que eu ressalto muito é o seguinte, que a ausência da evidência não é a evidência da ausência dessa possibilidade. Entendi. O professor Gilberto já trabalha bastante tempo, né, com essa pesquisa. E por que essa substância ainda não foi testada em humanos? O procedimento para avaliação clínica é um procedimento que requer um preenchimento de uma série de procedimentos burocráticos. Enfim, o grupo, no decorrer do tempo, o professor Gilberto, o Dr. Renato Meneghello, o professor Durvaney do Instituto Butantan, eles caminharam nesse sentido para se realizar, porém são etapas que requerem assim, um comprometimento de um grupo muito maior, de uma instituição propriamente dita, de um fomento, de uma agência de fomento, ou seja, precisa alguém que financie essas etapas e precisa ser feito isso com muito critério. Então, não foi nem por falta de procura, nem por incapacidade do grupo, mas por não haver até o momento um comprometimento de uma instituição de maior peso e sim um financiamento de todas essas relações que sejam exigidas para que se cumpra esses testes clínicos. Demandaria um investimento grandioso. Muito provavelmente dependendo do tipo de tumor que se avaliaria e a abrangência desse estudo que lá fosse feita. Para quanto mais abrangência esse estudo fosse feito, muito mais provavelmente seria uns valores maiores. Marcos, você detém, junto com esses profissionais, a patente da fosfoetanolamina. E o que isso significa na prática? Na prática não significa muita coisa. As pessoas acham que isso vai trazer retornos econômicos absurdos. Não, na realidade não. A patente foi feita simplesmente como um método de garantia que nenhum grupo particular patenteasse essa nova rota de síntese que foi desenvolvida pelo professor Gilberto, inteiramente desenvolvida por ele, refeita e reproduzida as cápsulas pelo Dr. Salvador. Então foi como uma forma de garantia de que o objetivo principal do grupo, que é que se um dia isso ficar comprovado em etapas clínicas, a evidência para
um determinado tipo de tumor, e isso fosse distribuído ou mesmo comercializado a baixo custo para a população carente, nós temos um compromisso de fazer a doação integral dessa patente. O que nós pedimos, a única coisa em troca, seria possivelmente aí um retorno para uma formação de um instituto, para que não se cessasse as outras pesquisas que o grupo tem desenvolvido ao longo desses anos. Imagino que vocês tenham sido procurados por empresas, grandes laboratórios, então o acordo que vocês têm entre vocês é este. Se for para doação desse medicamento depois, sim. Caso não tenha esse interesse... Na realidade, nós vamos bater nessa tecla enquanto for possível, de que seja produzida no Brasil, a baixo custo, desde que evidenciada a sua eficácia, obviamente isso, mas desde que o registro seja concluído, que seja possível essas evidências. E se tem um comprometimento de que a população carente receberia isso, nós temos um acordo que nós vamos doar essa patente para o grupo, ou para a instituição, ou para o governo federal, enfim, para a instituição que fizesse essa contrapartida dessa liberação para a população de baixa renda. Vocês já começaram uma negociação com um laboratório público do Rio Grande do Sul, né? Explica para a gente o que seria. Na realidade, foi feito um primeiro contato pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, onde nós fomos homenageados na semana passada, e o deputado Marlon, principalmente, ele encabeçou um contato com o Lafergs, e o Lafergs ele se prontificou a analisar uma possível parceria. Para tanto, nós estamos reunindo os documentos que foram feitos dos estudos até então. Esses documentos serão apresentados numa próxima reunião e aí sim dar-se-á uma nova sequência de uma possibilidade de um delineamento clínico ou se tenha que se refazer alguma etapa pré-clínica para que todo o protocolo exigido pela Anvisa seja cumprido nesses procedimentos. Para fazer os testes em humanos, inclusive. Sim, a etapa clínica ela compreende os testes e avaliação em seres humanos, começando com pequenos grupos e terminando aí para até o grupo de 800 pessoas. A pergunta que todo mundo se faz agora, Marcos, para a gente concluir, as pessoas deveriam estar tomando, na sua visão, essas cápsulas neste momento? Qual que é a sua posição em relação a isso? Eu acho que isso é uma decisão individual de cada um. Eu não posso influenciar a decisão das pessoas que estão procurando um desejo de sobrevida ou uma melhora de vida, ou mesmo falar que elas devem ou não devem fazer o uso da substância. Na realidade, os estudos eles encaminharam para as etapas pré-clínicas, necessitam ainda de estudos clínicos. Agora, a decisão individual de cada ser humano, desde que corroborada pela opinião dos seus médicos, dos seus tratamentos tradicionais que estão sendo desenvolvidos, a gente pede isso para que não se abandone os seus tratamentos, para que se tente um tratamento com fosfetanolamina, que ouçam os seus médicos, que continuem os seus tratamentos, que confiem na terapêutica que foi aplicada. Somente o médico de cada indivíduo sabe bem essa relação. Agora, influenciar o ponto de vista de um ser humano que ele deve ou não deve tomar, como eu não vou dizer isso como cientista, mas como um ser humano, é uma decisão e um direito individual de cada um. Tá certo, Marcos. Muito obrigada por sua participação. Obrigado, Larissa. O Unesp Notícias fica por aqui. A gente volta amanhã às 6h30 da noite, ao vivo. Tchau!